Boa noite. Hoje nós iremos falar sobre o grupo de animais chamado quinidários. Eu me chamo Kairos e eu vou introduzir sobre o grupo. Este grupo, ele é considerado um dos primeiros animais a habitar a Terra. E eles são representados pelas hidras, pelas medusas, as águas-vivas, os corais e a anêmona do mar. São seres vivos pluricelulares que sobrevivem em ambientes aquáticos. A grande maioria em água salgada, que são marinhos, e pouca porcentagem, poucos seres, poucos quinidários, que sobrevivem no ambiente de água doce, que são dussícolas. Ao todo são catalogados 11.000 espécies de quinidários. E são seres que possuem a simetria radial, que ao traçar um eixo sobre o seu corpo, todo o seu corpo é dividido em partes iguais, como podemos ver a anêmona, que foi traçado o eixo ali na imagem, e assim as partes do seu corpo se repetem. Os quinidários, eles possuem dois tipos de morfologia, como as medusas, que são livre-natantes e possuem o seu corpo em uma forma gelatinosa, em forma de sino, com os tentáculos e a boca ao seu redor. Há também os pólipos, que são sésseis, fixos ao substrato, que podem viver em comunidade e também isolados, como a anêmona do mar, que está representada na imagem, que também tem uma vida pólipa. Ela está fixa ao substrato, mas ela vive isolada. Esta é a anatomia dos quinidários. Os pólipos e as medusas, como podemos ver, eles apresentam várias partes, todas as partes iguais. Podemos destacar aqui a boca, que ela se abre na cavidade gastrovascular, e assim o alimento ele é capturado pelos tentáculos e sendo digerido, a digestão ela vai iniciar na cavidade gastrovascular. Os quinidários, eles são chamados de selenterados, pois eles possuem uma cavidade digestiva no corpo. E essa cavidade digestiva proporciona aos quinidários que eles possam consumir uma grande parte do alimento e assim dividir em partes menores. E essa cavidade digestiva ela deu uma grande importância evolutiva a todos os animais, que se iniciou nele, e todos os animais a partir daí possuem essa cavidade digestiva. Sendo o alimento digerido pela boca e distribuído pela cavidade gastrovascular, assim inicia a digestão. Que podemos dizer que essa digestão é extracelular, pois ela acontece na cavidade gastrovascular. E após essa digestão ser extracelular, ela passa a ser intracelular, pois todo o alimento que foi digerido pela cavidade gastrovascular, uma parte dele que é importante vai ser absorvido pelas células. Então, essa digestão, além de ser extracelular, ela também é intracelular. E
parte de alimento que não vai ser absorvida pelas células, ela pode ser eliminada pela própria boca, pois os quinidários não possuem ânus. Então, seu sistema digestório ele é incompleto. Os quinidários possuem duas camadas de células, que é a epiderme que vai revestir o corpo do animal e a gastoderme que vai revestir a cavidade gastrovascular. Entre a epiderme e a gastoderme existe a mesogleia, que é uma camada gelatinosa que é mais abundante nas medusas. A epiderme e a gastoderme são dois tipos de tecidos embrionários ou folhetos germinativos. São derivadas de folhetos germinativos, como a ectoderme, que é um tecido de revestimento que reveste o corpo do embrião. E a gastoderme, ela é derivada do folheto germinativo chamado endoderme, que reveste o tubo digestório do embrião. E assim, eles são denominados seres dibrásticos, pois possuem dois folhetos germinativos, a ectoderme e a endoderme. Os quinidários são animais carnívoros, pois se alimentam de peixes ou crustáceos, como está representando aí na imagem, um tipo de quinidário se alimentando de um crustáceo. Os quinidários não possuem sistema respiratório. Como os quinidários são animais que possuem poucas células, poucas camadas de células, né? Nós somos seres trisbásticos. Nós possuímos 3 camadas de células. E eles possuem só apenas 2 camadas de células. São seres dibrásticos. A endoderme e a ectoderme, né? Que são 2 tecidos de revestimento. Esse fato proporcionou aos quinidários ter a respiração difusa, que o transporte de substância e as trocas gasosas ocorrem de forma difusa pelo seu corpo. Ela se espalha pelo seu corpo e assim é feita a respiração dos quinidários. Os quinidários também são os primeiros animais a apresentarem neurônios. Que são as células nervosas que se dispõem de modo difuso pelo corpo, né? As células que são sensoriais, que são contráteis, as redes de neurônios, elas também são espalhadas de forma difusa pelo corpo. Como podemos ver aí na imagem, uma hidra que possui a rede de neurônios difusa sobre o seu corpo. Os quinidários também possuem células de defesa, que são os quinidócitos, que ocorre por toda parte do corpo dos quinidários e aparece em maior quantidade sobre os tentáculos. Ao ser tocado, o quinidócito ele lança o nematocisto, que é um filamento urticante que elimina um líquido que é nocivo ao homem e provoca queimaduras. Essa célula, o quinidócito, ela, ao capturar um animal, ela pode paralisar ele naquele instante, e assim ela serve para captura de presa e também para se defender. Muito obrigado pela atenção a todos. Vamos continuar a aula
com o próximo grupo de quinidários. Boa noite, Abel. Boa noite a todos que assistem esses slides. Então, vou continuar falando um pouquinho sobre os quinidários, agora um pouquinho sobre a classe Hydrozoa. Então, a classe Hydrozoa, ela contém cerca de 3.700 espécies. Peço desculpa ao equívoco, mas foi lançado um novo estudo no dia 1º de março, para ser exato, que foram atualizados para 3.700 espécies, ok? Houve esse leve aumento aí. Então, a classe Hydrozoa ela é atualmente dividida em cinco ordens. Já peço desde algo se houver algum equívoco no pronunciamento, mas são as ordens Hydroida, a Tractinila, a Siphonófora, a Condrófora e a Actinolida. Vou falar daqui a pouquinho um pouco mais detalhadamente sobre cada uma. Então, a reprodução da classe Hydrozoa ela contém sobre duas formas, porque como a maioria dos quinidários em seu ciclo de vida ela possui duas formas, como a gente pode ver, a fase de medusa, né, que é a fase livre nadante, e a fase de pólipo, que é a fase onde ele é fixo. Primeiramente, a fase de pólipo, a reprodução é assexuada, ou seja, não tem troca de gametas, né? A variabilidade genética é baixíssima. A forma no qual essa fase se reproduz é forma de brotamento. Como podem ver aqui, tá vendo? Ela brota uma pequena parte onde vai surgir um novo ser vivo, mas sem diferenciação de sem diferenciação genética. Já a fase sexuada é a fase de medusa, a fase livre nadante, onde é soltado o espermatozoide e o óvulo na água. Não há, não há contato físico, vamos colocar assim, vamos assim dizer, né? Que ela acontece a fecundação com o zigoto, onde ela é formada de blástula, depois uma plândula, e depois volta a ser um pólipo jovem que faz esse ciclo todinho, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre, só mudar o slide que não quer mudar. Isso. A forma hidroida. A ordem hidroida, que no caso ela é uma forma que só tem a fase de pólipo, ou seja, a fase que é séssil, que ela não é livre nadante. Essa ordem hidroida foi muito afetada ultimamente pelo fator El Niño, que é uma mudança drástica de temperatura que está aumentando gradativamente a, a temperatura dos oceanos, ocorrendo o branqueamento dos corais, que é praticamente a morte dos corais, deixando ele de forma branca. Essa forma hidroida, ela predomina, igual eu falei, na fase de pólipo. Eu destaquei essas duas espécies, que é a Antomedusae e a Leptomedusae, que são as formas mais famosas do hidroida. Logo após tem a Tractinila, que ela possui a forma de polipode ausente, ou seja, é o inverso da forma hidroida, ok? Ela produz geralmente esse véu por cima, caracterizando, né, as medusas, ok? Depois tem a Sinofora, Sifonofora, ok? Que é onde se encontra aquela famosa caravela, né? Talvez os mais conhecidos daí dos quinidários. A gente vê geralmente em beiras de mares, que a gente encontra muitos acidentes. Geralmente ocorre muitos acidentes no final e no início do ano por conta da fase de reprodução desses quinidários. Aí ocorre muito acidente, que é uma forma procuram águas um pouco mais quentes, ok? É uma grande dúvida, né, dessa ordem, dessa subordem em questão, é porque a gente sempre vê esses animais, a gente pensa que é um animal só, não, mas não é, são colônias de animais, tá vendo? Com variadas formas muito bonitas, algumas até luminescentes, como a gente pode ver, né? Que é a maior curiosidade dos hidrozoas, ok? Eles possuem um pneumotóforo,
que é como se fosse um véu cheio de ar que ajuda eles na flutuação. A gente pode ver muito bem aqui na caravela. Temos a condrófora, que é uma fase até que relativamente pouco estudada, né? Temos geralmente poucas informações. É um grupo muito enigmático, como falei, né? Que ele é composto por uma colônia de indivíduos, igual a anterior que acabamos de ver. E tem a actinolida, que é uma forma muito pouco estudada por serem indivíduos minúsculos, podem chegar até 1,5 milímetros e são móveis. Eles usam esses mini tentáculos, com esses cílios, podemos dizer melhor assim, para se locomover na água. Boa noite. Agora eu vou falar um pouquinho da classe Anthozoa. A classe Anthozoa, que ela é a maior classe do filo quinidário. Ela abrange cerca de mais de 6 mil espécies. E seus principais representantes são os corais e as anêmonas do mar. É o que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. São caracterizados por duas estruturas anatomicamente relacionadas, que é a actinofaringe, que é uma garganta tubular que ela inicia no ontozoário, em algum ponto do ontozoário, e ela vai até algum outro ponto, até a metade do ontozoário, por exemplo. E para que serve essa estrutura? Ela serve para levar água e até mesmo alimento para o ontozoário. E sua outra característica é o mesentério, que é uma dobra membranosa que liga várias partes do corpo. Então, essas duas estruturas elas são exclusivamente dos ontozoários. Os corais. Os corais eles são animais exclusivamente marinhos, ou seja, vivem apenas no fundo do mar. Possui grande importância na função ecológica, além da sua atividade filtradora. Por que atividade filtradora? Os corais eles estão como se fosse o filtro do mar. Ali neles vivem vários seres, vários peixes vivem nos corais. Então, ali ele serve como filtro que serve de alimento e abrigo para diversos elementos da biota aquática. Então, essa é a função dos corais. Eles servem como se fosse o filtro do mar. As anêmonas do mar. Elas são encontradas em regiões de Recife, entre os mares e até manguezais. Possuem um corpo colunar com a boca na extremidade superior envolta por tentáculos. Então, elas são como se fosse um vasinho de planta. Sua base e sua extremidade superior envolta por tentáculos. E são considerados como animais solitários, por passar grande parte da vida presa ao substrato. Então, por passar grande parte da sua vida presa no fundo do mar, elas são consideradas como animais solitários. Essa aqui é uma curiosidade que eu achei, que o peixe palhaço ele consegue viver em harmonia com as anêmonas do mar. Por quê? Porque as anêmonas do mar elas soltam uma substância urticante nos seus tentáculos e queimam ao entrar em contato. Com o peixe palhaço isso não acontece. Ele pode viver em harmonia com ela e ele não sofre dano algum. Então as anêmonas do mar não são animais tão solitários assim, né? Tem o peixe palhaço ali para fazer companhia para ela. Principais características dos ontozoários. Eles têm a boca cercada por tentáculos com quinidócito. Seu habitat marinho ele é tropical. Ele tem o corpo, né, formato cilíndrico, simetria radial, que é o que a gente vê na imagem ao lado ali. E para essa estrutura ficar de pé, assim, como se fosse um vasinho preso ao lado ali. E para essa estrutura ficar de pé, assim, como se fosse um vasinho preso ao substrato, ela vai secretando substância não viva ao redor do seu corpo, ali para formar a base e além de proteger, né, o tecido do seu corpo. Então, para ela ficar em pezinho, assim, como se fosse um vasinho de planta, ela vai secretando em volta ali, ó, várias substâncias não vivas. Aí ela fica assim, em pezinho. Sua reprodução e alimentação. Ela tem a forma assexuada e assexuada. Assexuada é o pólipo, o corpo em forma de vaso, que é o que a gente viu na imagem anterior.
E sexuada pode ser de natação livre, o que chamamos de medusa. Qual um exemplo de medusa? Pode ser as alga-viva, que vive ali plenamente solta no mar. Porém, os antozoários eles vivem apenas como os pólipos, ou seja, seu meio de reprodução é apenas o assexuado. E sua alimentação? Elas alimentam-se de partículas em suspensão, capturando pequenos invertebrados, plânctons, fitoplânctons e bactérias e outros materiais orgânicos. Ou seja, tudo que está sobrando ali no fundo do mar serve de alimento para os antozoários. Captura, né, pequenos invertebrados ali. Então, tudo que tá ali dando bobeira no fundo do mar serve de alimento para os antozoários. Aqui, né, está outros exemplos dos antozoários, que são os corais pétreos, a caneta do mar, são as gorgônias e os octocorais. Então, esses daqui são os outros exemplos dos antozoários. Só que os principais representantes, como eu já falei, é as anêmonas do mar e os corais. Aqui também, né, outra curiosidade, que os antozoários eles são de grande importância econômica e ecológica para os seres humanos. Por quê? Porque além dele servir, né, de atração turística, ele fornece um habitat para os peixes e moluscos que servem de alimento para as pessoas. Além, né, de ser, né, uma atração turística, porque o Recife de Corais é muito bonito, então serve de atração turística. E ali vive também peixes e outros crustáceos, moluscos, que servem de alimento para os seres humanos. Então tem de grande importância também na economia e na ecologia. E aqui também, né, uma outra curiosidade é que no Brasil o maior agrupamento de corais estão no conjunto de ilhas que formam o arquipélago do Abrolho, no sul da Bahia, que a gente vê na imagem ao lado. E esse arquipélago, ele é uma área de conservação ambiental, então, ou seja, ele não pode ser destruído. É uma área de conservação que tem que ser preservada. Então é isso, boa noite e até a próxima. Boa noite, gente. Meu nome é Érica e eu vou estar falando um pouquinho sobre a classe Cifozoa, que é a classe que pertence ao filo quinidário, né? Os seus principais representantes são as medusas, as águas-vivas, né? Que são muito conhecidas aí. Todo mundo já conhece, eu já ouvi falar, né, sobre as águas-vivas. O estágio delas são medusoide, que é o estágio predominante. E são indivíduos polipóides e vivem em todos os oceanos do Ártico, as águas tropicais. A maioria vive perto das águas costeiras e são formas de vida livre. E esses animais possuem coroas de tentáculos formadas por células urtificantes, né, conhecida por quinidócitos. A reprodução, a maioria das espécies se baseia no ciclo de vida com alternância de gerações, estrobilação, e a reprodução pode ser assexuada, a reprodução é assexuada e ocorre nos pólipos através de brotamento. E são geradas as estras, isso são pequenas medusas imaturas, né? E muitas espécies de medusas são de espécie de sexo separado. A fecundação pode ser do tipo interna ou externa. E a alimentação é o seguinte, essas espécies são filtradoras, né? Ou seja, eles filtram, né, os alimentos através os nutrientes, através do processo de filtragem, né, das águas marinhas. E já tem outras espécies que são predadoras, né? Elas se alimentam de outros animais do oceano. Curiosidade, né? As medusas possuem o corpo transparente, gelatinoso, né? É de forma gelatinosa e é composto quase totalmente, 95% do corpo, por água. Uma medusa jovem, né? Ela mede em média 5 milímetros de diâmetro, já a adulta pode chegar em até 25 milímetros de diâmetro.
cuidado com as águas vivas, né? Muitas delas podem provocar graves queimaduras em contato com a pele humana. Realmente, elas podem causar queimaduras e causar vários transtornos aí. Então é melhor evitar, né? Quando você vê uma água viva. E prolonga-se para dentro, formando uma estrutura semelhante a um véu. Aí a gente pode ver aqui, ó. Ela prolonga para dentro, formando um véuzinho. A gente olha e dá para ter uma noção aqui. Dentro do qual se entende por divertículos do trato digestivo. Sua forrada é muito tóxica, em alguns casos fatais, daí o nome de vespa do mar. Então, quando esse animal ele encosta na pele humana, ele tem um contato principalmente assim com os humanos, né? Igual a gente vê que algumas notícias que a gente vê, que esse mar ele tem muita vespa do mar e a pessoa encosta, a pessoa entra no mar, não vê, não presta atenção. Quando tem contato na pele, a gente vê que a pessoa grita na hora, tem aquela sensação assim, tá queimando, tá doendo, fica muito vermelho, é uma queimadura mesmo. Então a ferroada dela é terrível. É terrível, né? E dependendo de onde for, ela pode ser até fatal, pode causar a morte, que diz que é uma descarga, assim, muito forte. A única ordem como Cuba medusae é a Caribideida, com cerca de 3 dúzias de espécies. Era antigamente colocada na classe Escipoda, né? Hoje os cobozoários ocorrem em todos os mares tropicais, mas não são especialmente abundantes nos oceanos Índicos e... Oi, gente. Boa noite, Abel. Boa noite, galerinha. Vou falar para vocês um pouco da classe Cubozoa, né? E vamos lá, então. A gente conhece as medusas, né? Que elas são de aproximadamente de 15 a 25 centímetros de altura. Elas são basicamente sem cor, a gente olha assim, é transparente. Às vezes, dependendo da cor do mar que a gente acha ela, a gente acha que a cor puxa um pouquinho, mas elas são basicamente sem cor. Cada pólipo produz uma medusa por metamorfose completa, ou seja, não ocorre a estrobilização. A umbrella da medusa é aproximadamente quadrada, com corte transversal. Os seus tentáculos são interradiciais, radiais, ocos, pendem de pálipos em forma de lâmina, um em cada canto da umbrella. Aí aqui tem um desenho para vocês, né? A umbrella aqui, aí cada um no seu canto. A gente pode observar a imagem assim, que ela é transparente, né? Ela é incolor, vamos dizer assim. A margem da umbrella é lisa e prolonga-se para dentro, formando uma estrutura semelhante a um véu. Aí a gente pode ver aqui, ó. Ela prolonga para dentro, formando um véuzinho. A gente olha e dá para ter uma noção aqui. É a Caribideida, com cerca de 3 dúzias de espécies. Era antigamente colocada na classe Escipoda, né? Hoje os cobozoários ocorrem em todos os mares tropicais, mas não são especialmente abundantes nos oceanos Índicos e Pacíficos. Quase todos têm distribuição tropical ou subtropical. Uma espécie Caribidia alata, grande e de águas temperadas. Essa espécie, né, ocorre na costa do Esqueleto, no sudoeste da África. E também temos outros exemplos, né? A Caribideia, a Chironex, Tamioda e Tripidália. E olha, e mesmo que a gente tem várias espécies, umas com mais tentáculos, outras com muitos, né? Basicamente é a mesma coisa. A gente tem o seu véu aqui, né? Que vai descendo, cada um com seus tentáculos. E mesmo sendo um pouco distintas, a gente olhando assim, elas são mais precisas do que a gente pensa, né? Então é isso. Aqui eu trouxe alguns exemplos pra gente estar vendo essa diferença.
E é isso, espero que, né, vocês tenham entendido direitinho um pouquinho sobre essa classe.